E além de Jesus ter visto a visão dele, a grande necessidade da multidão, a grande necessidade da colheita dessas pessoas e a grande urgência de trabalhadores para a obra, precisamos sentir o que Jesus sentiu. Precisamos sentir como ele sentiu. E aí nós vamos então, no versículo 36, Jesus sentiu compaixão. Sentiu compaixão. O sentimento de Cristo, ele sentia compaixão. Qual é aquilo que é o contrário de compaixão? Indiferença. Ele sentiu compaixão e não indiferença. E a compaixão que Jesus sentiu aqui é uma palavra muito forte. Ela refere-se a uma emoção sentida nas entranhas, um profundo senso interior de empatia e misericórdia, algo profundo que comovia todo o seu ser. Vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas, errantes, como ovelhas que não têm pastor. Não era uma dor superficial, era algo genuíno, verdadeiro. Ele olhando para a condição das pessoas. De fato, essa é a grande diferença entre a motivação divina e a humana. Deus, quando menciona o amor dele para com o pecador perdido, ele amou o mundo de tal maneira. Amém. De tal maneira. Amém. E Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu, Romanos 5,8, por nós, sendo nós ainda pecadores, totalmente distantes, desinteressados. Ninguém estava correndo para Deus, buscando, não, pelo contrário, estava interessado na sua vida, no seu viver, nas suas ocupações, nas suas atividades. Como as pessoas estão hoje. Eu tenho sempre trazido no meu pensamento, no meu coração, a consideração seguinte: nós precisamos, quando queremos envolver com missões, fazer um retrospecto. Voltar lá naquele momento em que fomos alcançados. Naquele momento em que começamos a receber a comunicação do Evangelho. Eu me lembro a primeira vez que eu entrei na igreja, primeiro culto, eu senti um ambiente diferente, pessoas diferentes, e pessoas que quando foram orar pela nossa família, parecia que tinha um carinho, um amor, um gesto, uma atitude que era diferente. Eu nunca tinha visto aquilo em outro lugar, nem por onde eu tinha passado. Um interesse, mas tinha um interesse por nós. Que bom vocês estarem aqui. Um lugar para a gente sentar, acomodar. Isso despertou, chamou a atenção. O olhar, o carisma, na verdade. Porque quando a pessoa tem Cristo como Senhor e Salvador, é uma nova criatura, não é? É uma nova criatura. É habitada pelo Espírito Santo. Você pega uma pessoa que tem um poder espiritual. O Espírito Santo habita nessa pessoa. E essa pessoa tem um poder que está além do poder humano, que é o poder de Deus. E a mensagem que essa pessoa tem para comunicar, que essa pessoa tem para falar, é uma mensagem que é o poder de Deus. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Precisa crer. A obra de Deus, na demonstração do amor dele, dando o seu Filho unigênito, é para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ela é suficiente para alcançar o mundo inteiro. Amém. Amém? Ela é suficiente, mas e a eficiência dela? Naquele que crê. É pela fé que a pessoa responde ao Evangelho, mas ao mesmo tempo, o Evangelho, a palavra de Deus, é de onde? É o meio pelo qual o pecador recebe a fé. A fé vem pela palavra de Deus. A fé vem pela palavra de Deus, pelo ouvir da palavra. Então, para que a pessoa invoque Jesus como seu Senhor e Salvador, ela precisa crer. Sem crer, ninguém vai invocar. E para que a pessoa creia, ela precisa ouvir.
E para que a pessoa ouça, é preciso que eu e você preguemos. Sejamos pregadores do Evangelho. Mas para que eu e você sejamos pregadores do Evangelho, precisamos ser enviados por Deus. Porque nós somos apenas, o que o irmão disse de manhã aqui na escola dominical, que eu já venho acentuando durante toda a semana, nós somos apenas instrumentos. Apenas instrumentos. Mas é um instrumento que chega. O Evangelho sempre, ele vai chegar onde as pessoas estão, onde elas encontram. Ele vai chegar. Ele deve chegar. Amém. É o plano de Deus que chegue até onde? Até aos confins da terra. E recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Essa virtude já foi derramada, essa virtude já foi recebida. O Espírito Santo já foi manifesto nesse sentido. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Você acha que essa conexão que o mundo tem hoje é apenas uma coisa, é um acontecimento extraordinário, fantástico, promovido unicamente pelos homens? Não. Tem um propósito de Deus nisso. Tem um propósito de Deus nisso. Permitir a tecnologia que nós temos hoje, tem um propósito de Deus nisso. Tem um propósito de Deus nisso. Hoje mudou um tanto, você às vezes não tem a oportunidade de chegar e colocar um folheto nas mãos de uma pessoa. Literalmente você não tem essa oportunidade. Mas você pode colocar diante da pessoa, online, um folheto. Um folheto. Como, por exemplo, o plano simples de Deus para a salvação. WhatsApp. Você envia esse folheto. Antigamente, quando nós entregávamos um folheto, a pessoa pegava o folheto e podia rasgar, não podia? Muitos jogavam fora. Pegava e jogava fora. É um pouquinho melhor quando joga fora e não rasga. Porque aquele que joga fora, o vento leva, e às vezes leva para alguém que vai apreciar, amém? Amém. Você pode colocar um folheto diante da pessoa. E a pessoa, Deus não contou na direção, vai ler. E poderá ler 1, 2, 3. Esses dias alguém colocou diante de mim um relato. Eu comecei a ler o texto, li 1, 2, 3. Fiz uma reflexão, li um pouco mais. Você pode mandar um folheto. Você pode também enviar uma mensagem. Use os meios, os recursos que você tem, que vem de Deus, que Deus está permitindo. Use os recursos que você tem. Você sabe qual era o recurso que Deus colocou na disposição do pregador Charles Randall Spurgeon, que ele usou demasiadamente. Ele usou. Ele não abriu mão de usar esse recurso e fez com que hoje ele tivesse em alto nível na internet. Ele escrevia. Todos os sermões de Charles Spurgeon. Você pode ir para a internet e você vai encontrar e-book Charles Spurgeon. Sabe com quantos anos Charles Randall Spurgeon morreu? Sabe, irmã Rosângela? 57 anos. Agora me pergunte, quando é que ele começou a pregar e já pastorear? Jovem, menos de 20 anos de idade, envolvido no ministério. E tinha um grande ardor. E ele falou que o versículo que mais quebrava o coração dele é o versículo 38. Ceifeiros, obreiros para a seara. A empatia, a comoção de Cristo.
o pesar no coração dele. Gente, se você for pregar o evangelho, Deus tem uma metodologia, um jeito que é para você, talvez não seja para mim. Encontre o seu método de sensibilidade que você vai se envolver pregando o evangelho. Encontre o seu método que você vai pregar o evangelho. Eu estou encontrando o meu método de estar em contato com as pessoas do Brasil e fora do Brasil. Tem o meu método que eu estou envolvido. Talvez não seja o seu. Talvez de alguém que trabalha na área do ensino e tem contato com muitas pessoas, um professor, por exemplo, vai ter uma metodologia que vai envolver com quem ele encontra cada dia, os seus alunos. Vai ser o método dele. E vai ser usado. O Guilherme William Carroll entendia que para pregar o evangelho, onde ele estava, as pessoas não sabiam ler. E ele então batalhou perante Deus para abrir escolas. Que adiantava traduzir a Bíblia para a língua do povo, se o povo não sabia ler? Ele começou no idioma do povão e foi até da mais elevada casta bramânica da Índia. E ele foi o tradutor da Bíblia, evangelista, colocando a Bíblia na língua do povo. Não é à toa que ele já começou lá na juventude aprendendo grego, hebraico, até italiano ele aprendeu. Faltou pouco para ele aprender português, mas italiano ele aprendeu. E vai. Volta a gravação. E assim nós vamos quase encerrando. Por quê? É o espírito, a pessoa está morta em delitos e pecados, ela precisa ser vivificada. Percebe por que o esposo da irmã Ângela não se incomoda? Ela vem para a reunião e não está interessado em vir. Ele não tem uma percepção. Ele não está enxergando a realidade espiritual da vida dele. O dia que ele for tocado por Deus e que ele for despertado, ele vai quase que entrar em pânico. Jesus. Às vezes Deus toca na pessoa em algo mais, onde a sensibilidade dela vem à flor da pele. Já viu as pessoas muitas vezes? Eu li um livro de um rapaz envolvido na maçonaria, até o pescoço, cabelo, enfim, envolvido tremendamente na maçonaria. Até que ele teve um problema nos olhos. Ele foi para um médico. E o médico era um servo do Senhor Jesus Cristo. O médico tratou da visão dele, tanto física quanto espiritual. Ele teve os seus olhos espirituais abertos. Ele conta isso. Aí quando ele escreveu o Engano Fatal, no final do livro, você fica curioso para ler o Engano Fatal, porque tem todas as 33, como eles chamam lá? O segredo, os 33 graus da maçonaria. E quando você chega no 33º, aí ele vai contar a situação da vida dele, e aí ocorre a conversão dele, e ele escreve o Engano Fatal. É importante que nós tenhamos compaixão pelos perdidos. Primeiro é preciso ver como Jesus viu. Segundo é sentir como Jesus sentiu, para poder fazer o que Jesus fez. Na terceira mensagem, nós vamos falar o que Jesus fez. O que Jesus fez. Está aqui no texto o que ele fez. O texto mostra o que ele fez. Ele descreve, o texto descreve o que ele fez. E era o cotidiano, a lida, o dia a dia dele. Aqui na igreja nós estamos envolvidos com missões, orando pela obra missionária, que é importante, que é os joelhos que oram, pés que vão e mãos que contribuem. Nós estamos contribuindo com a obra missionária, porque a obra missionária, o evangelho é de graça, mas canalizá-lo custa e custa muito, você muito bem sabe disso. Porém, no entanto, nós não estamos dando do nosso esforço, nós estamos dando do que Deus está nos dando. Amém. O recurso, até nesse ponto, o recurso vem de Deus.
nós somos apenas instrumentos. O dinheiro que nós estamos investindo em missões é o dinheiro que Deus está nos dando para missões. Dando o nosso de missões. Olha que maravilha! O nosso recurso, que Ele também cuida, e o recurso da obra dele, a obra missionária. Muito bem, vamos colocar em pé nesse momento. O Felipe vai trabalhar conosco na obra missionária hoje à noite, que ele vai emendar os vídeos, vai fazer um bom trabalho, Deus vai abençoá-lo. Amém. E nós vamos postar, tanto na nossa Bíblia, aí até a Bíblia a gente tem online nesse sentido. Às vezes eu vou na casa de alguém, a gente deixa uma Bíblia com a pessoa, nesse sentido. Uma mensagem. Não seja de novo, Felipe. Não, tá certo, não parou não. Achei que tinha parado. Não seja um reservatório, seja um canal. Amém.